paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso programa da Escola Dominical. Estamos agora estudando sobre o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Hoje é a nossa segunda aula. A gente está avançando. Hoje a nossa aula tem por título A Origem da Humanidade. Nós vamos estudar esta questão à luz da Bíblia, vamos falar sobre criação, sobre evolução, vamos aqui discutir com a classe algumas dúvidas, questionamentos que pessoas fazem acerca da nossa existência humanos sobre a face da Terra. Qual, afinal, é a origem da humanidade? Vamos começando nossa aula com os textos da lição aqui do início da revista. Portanto, vamos repetir juntos, aqui a classe, bem-vindos à nossa aula. Vamos repetir juntos qual o título, o assunto de nossa lição. A origem da humanidade. Texto áureo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Também nós temos um texto aqui que é a verdade prática. Geralmente esse texto nas igrejas é recitado. Vamos então recitar a verdade prática. O Antigo Testamento é a chave da nossa fé. É interessante isso, né? Muitos pensavam que o Antigo Testamento era o Velho Testamento, não é? Na verdade, o Antigo Testamento é mesmo a chave da nossa fé. É que nos abre a compreensão para entendermos o Novo Testamento, entendermos a pessoa de Jesus Cristo, entendermos o cristianismo em seu sentido mais amplo e entendermos nossa própria fé e nossa própria vivência com Deus nos nossos dias. Olha, nossa aula está subdividida em 3 partes e cada qual com alguns tópicos. Vamos ver, portanto, as divisões. Primeira divisão de nossa aula é? No princípio. E aqui 2 tópicos. Quais são? Criacionistas, obra-prima de Deus. Depois nós temos a segunda parte. A grande tragédia. E aí os tópicos? A queda, os descendentes, o dilúvio. E a última parte? Uma nova história. Aí temos os tópicos, isto. Aliança com Noé e povos antigos. Muito bem mesmo. A gente começa a aula com esta parte polêmica, esta questão da criação e da evolução. Da criação e da evolução. Nós já dissemos, em algum momento de nossas aulas, que um dos fatos que nos dão crédito da Bíblia é o fato, e sobretudo do Antigo Testamento, que é nosso estudo, o fato de Jesus ter feito referência aos textos antigos. E quando falamos sobre a criação, a origem da humanidade, Jesus também fez referência. Em Mateus 19, verso de número 4, Jesus fez referência ao princípio, ele fez referência à criação do homem e da mulher. Portanto, para nós, isto se torna algo muito importante. Nós lemos em Hebreus que a questão da criação dos mundos dentro da religião é alguma coisa que está ligada diretamente à nossa fé. É um artigo de fé, a questão da crença na criação. Mas, naturalmente, nós não podemos ignorar as evidências arqueológicas, não é verdade? Algumas pessoas, por serem criacionistas, desprezam e ignoram o dinossauro. Não tem como ignorar o dinossauro, ele é muito grande para ser ignorado, não é verdade? Então, em algum momento da história da Terra, não necessariamente da história humana, eles existiram. A maior prova é que a gente pode encontrar, inclusive no Brasil, aqui no Nordeste, têm sido encontrados importantes fósseis dessas eras antigas. Os teólogos, inclusive, têm feito este estudo ou uma indagação entre o primeiro verso e o segundo. Eu estava ainda há pouco conversando com você, Júdice, sobre isso. Parece que tem um intervalo entre Gênesis 1 e 2, como é isso?
Tem essa questão, inclusive o senhor coloca aqui na revista, de não haver espaço para o evolucionismo na fé cristã. Né? Realmente a teoria da evolução, né, do Darwin não tem espaço, porque ela não tem comprovação histórica, científica, né? É apenas uma indagação e muitas pessoas colocam ela como uma verdade absoluta, coisa que não pode ser aceita. Enquanto a Bíblia, ela é uma verdade comprovada, né? Essa questão dos versos 1 e 2 de Gênesis, tem alguns teólogos que colocam que do verso 1 para o verso 2 haveria um espaço de tempo onde... Então, exatamente. Então, essa questão de que a terra era vazia. Deus criou, mas a terra era vazia. Então, como é isso? Alguém fala que houve uma criação original, depois uma destruição e uma reconstrução, na verdade, os dias da criação seriam uma reconstrução. Bem, são teorias. A questão do evolucionismo, que o Judson colocou, né? Essa afirmação aqui, não há espaços para o evolucionismo na fé cristã. A gente sabe que o evolucionismo, ele tem sido adaptado ao decorrer dos anos, né? Darwin, quando fez suas teorias, nem tanto queria combater a Bíblia. Aliás, nos últimos dias de sua vida, ele pediu para ouvir hinos e ler a Bíblia. Então, as coisas não são bem como foram no princípio, também para Darwin. A questão da criação como obra-prima de Deus. Aqui nós temos, nesse tópico da lição, algo importante sobre o lugar onde foi o Éden, o lugar onde tudo começou. Isto é um ponto pacífico na história, na arqueologia, que começou ali na Mesopotâmia, né? Quer dizer, terra entre os rios Tigre e Eufrates. Realmente começou ali, na região de Babilônia, que hoje é o território do Iraque, né? Kuwait. Esses países estão justamente nessa região onde era o Éden, o chamado crescente fértil e o berço da humanidade. Aqui, neste tópico do princípio, é muito interessante a gente ler a Bíblia, realmente, porque a história faz isto. A história vai se debruçar sobre a obra-prima da criação, vai se debruçar sobre a região da Mesopotâmia, para estudar aqueles povos antigos ali, né? Inclusive que a Bíblia tanto fala no Antigo Testamento, né? Os assírios, os fenícios, os medos, todos esses povos. A Bíblia é realmente um livro rico. O Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, a gente volta já. De volta à nossa escola dominical, estudamos hoje sobre o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia e sobre a origem da humanidade. Na nossa primeira parte vimos a questão, alguma coisa sobre o criacionismo, tocamos neste ponto a obra-prima de Deus e agora vamos ver a segunda parte de nossa aula, cujo título é, vou pedir aqui à classe que diga comigo qual é esta parte. A grande tragédia. A grande tragédia. Há 3 divisões aqui. Primeira, A a queda. Segunda, descendentes. e terceira, O dilúvio. ok. Então, a grande tragédia vai nos falar justamente desse tempo em que a criação de Deus entrou em ruína e as consequências que isso trouxe para o mundo e para todos. A questão da queda. Aqui nós vamos estudar, você vê, nós estamos estudando o Antigo Testamento e estamos no Gênesis. Por isso, os assuntos ao longo desta revista vão ser os mais diversos, porque a proposta é estudar todo o Antigo Testamento. Aqui a criação, nós estamos lá no Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que mostra como foi o processo da queda aqui de Adão e Eva ali no paraíso, né? Silvani, você que está aí com a sua revista, há 3 momentos da queda, segundo nossa lição. Você pode dizer para a gente aí a letra A, B e C lá em cima, os 3 processos.
Isolamento, a permissividade, a atração e cobiça. Isso. Então, o isolamento, a permissividade, a atração e cobiça. Mais abaixo, nossa revista faz um cotejo com um texto do Novo Testamento. Aí eu vou pedir aqui a nossa aluna Rutileia que nos diga esses 3 tópicos. Desejo de possuir coisas, desejo de usufruí-las e o desejo de obter sucesso. É interessante isso. Quando você vai estudar o processo de queda dos nossos primeiros pais, lá no Éden, você vê esses primeiros 3 elementos. O isolamento, porque a mulher, entendo-se afastado, não é bom mulher sair de perto do marido e vice-versa, né? Entendo-se afastado, ela então se tornou alvo. Então, o isolamento, alvo da tentação. Depois, a permissividade, porque também, em estando só, ela poderia não ter permitido um diálogo, não é? Poderia não ter permitido um diálogo, mas ela se permitiu com um diálogo. Aí você observa o seguinte, que o modo como a serpente articula com a mulher é um modo planejado, concatenado, elaborado muito bem. A serpente não chega desfazendo, não chega querendo nada, ela chega lançando dúvidas, ela chega sutilmente. E então ela provoca o diálogo. No momento que ela provoca o diálogo, começa esta fase da permissividade. Por fim, a gente vê que a queda envolveu atração e cobiça, porque vendo a mulher a árvore e vendo que era bom o fruto, desejou para si. E depois não se conteve e levou para o marido. Então, aqui nós temos realmente esses elementos. Aqui embaixo, no texto que a nossa aluna Rutileia leu, é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Tiago, ele traça uma chamada genealogia do pecado, a origem do pecado. E aí ele menciona esses 3 tópicos: desejo de possuir coisas, desejo de usufruir coisas e desejo de obter sucesso. Gente, é impressionante como hoje boa parte do cristianismo está vivendo esse processo. Um processo em que as pessoas estão ensinadas e estão buscando possuir coisas, usufruir coisas e obter sucesso dentro do cristianismo. É interessante isso, porque o cristianismo é a mensagem de uma pessoa que morreu crucificada, ensanguentada numa cruz. É chocante você colocar o cristianismo em confronto com um monte de ouro, por exemplo. É chocante se você pudesse estacionar uma Ferrari diante do Calvário com Jesus crucificado. É chocante você imaginar uma mansão edificada diante da cena da crucificação. É chocante você imaginar que um ministro religioso, em plena cena da crucificação e da agonia de Jesus, ele se levantasse para pregar riquezas materiais e ensinasse as pessoas a ser ricas. É claro que Jesus não veio para esse negócio, né? Então, esta aberração, esta heresia chamada teologia da prosperidade, que é um câncer na vida da igreja brasileira, a sua raiz está lá no Éden. A sua raiz está descoberta na epístola de Tiago. Nós precisamos da salvação, em primeiro lugar. E depois que você tem a salvação, você conhece a Cristo, Jesus diz então que todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prosperidade de Deus é muito maior do que da teologia da prosperidade, porque enquanto alguns pregam o evangelho da prosperidade, a Bíblia prega a prosperidade do evangelho. E quando o evangelho é próspero na nossa vida, todas as coisas nós teremos, a começar pela salvação. Isso é muito interessante. Nós temos o segundo tópico desta parte, que é descendentes e destruição. Em descendentes de destruição, nós vemos como os filhos de Adão e Eva, Caim
Abel e Sete, como eles se espalharam sobre a terra e como foi esse processo, E aqui nós temos, sobretudo, a figura de Caim, a rejeição da oferta, por que foi rejeitada, não é? Possivelmente porque foi uma oferta vegetal e Deus havia estabelecido, a Bíblia fala em sangue do início ao fim, e Hebreus fala muito sobre isso, que nada se purifica sem sangue. Por isso Jesus foi o nosso sumo pastor e quem fez o sacrifício definitivo por nós na cruz. Último tópico de nossa lição, desta parte, fala sobre o dilúvio. O dilúvio. O dilúvio. Felipe, você acredita no dilúvio bíblico? Com certeza. Acredita. O Felipe acredita. Há pessoas que não acreditam mais no dilúvio. Porém, o dilúvio, ele tem respaldo histórico não só na Bíblia. A conhecida Epopeia de Gilgamesh, que é um escrito antigo, também fala sobre o dilúvio. E o dilúvio, foi contextualizado por Jesus. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que precederem a volta dele, do Salvador, a este mundo. E então, você está gostando de nossa aula? Está? Nós estamos na lição do Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. A gente vai ao intervalo e volta já. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, estudando sobre o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Você já tem a sua revista? Olha, a revista da Escola Dominical, Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, está à sua disposição. 13 aulas interessantes sobre o Antigo Testamento. Os contatos estão na tela para você adquirir suas revistas, adquirir os DVDs desta aula, adquirir os livros textos que são subsídio para esta lição e também participar do programa de educação cristã continuada, um programa de escola dominical totalmente diferente. Você se inscreve no programa, estuda as lições da melhor maneira possível e, ao final de seu curso, você tem um certificado que lhe vai dar direito de até prosseguir seus estudos teológicos em algum instituto bíblico conveniado ao programa. Muito bom, não é? Olhe, nós estamos agora na lição de número 2, estamos estudando sobre a origem da humanidade. Já discorremos sobre as primeiras partes, no princípio e a grande tragédia, falamos alguma coisa sobre isso. Agora nós temos a terceira divisão da aula, que é uma nova história. Uma nova história. Portanto, é que prossegue a história após o dilúvio. Quais são os tópicos, gente, dessa aula aí? As divisões, uma nova história, são quantos tópicos? 2. E são quais? Aliança com Noé e povos antigos. Aliança com Noé. É interessante, está dito aqui em nossa lição, que nós vivemos hoje a aliança que Deus fez com Noé. Como é possível isto? Ora, uma das coisas que o Senhor disse para Noé foi que ele não destruiria mais o mundo com o dilúvio. E de lá para cá não acabou mais, né? Ou seja, nós estamos vivendo dentro de uma aliança. Nós estamos vivendo os efeitos desta aliança. Ao sair da arca, depois de baixadas as águas do dilúvio, ali no Monte Ararat, a atual Turquia, então Noé fez uma aliança com o Senhor. Elevou um altar, prostrou-se em adoração ao Senhor. É interessante, a Bíblia é assim tão perfeita que quando fala dos animais que entraram na arca, a gente vê que entraram mais animais limpos. Assim, nesta classificação que a Bíblia faz entre animais limpos e impuros, aqueles que têm as características bíblicas, né, do Antigo Testamento. Por quê? Justamente porque os animais limpos é que serviriam para as ofertas.
E se Noé não levasse mais animais limpos, ele acabaria matando as espécies que Deus mandou pôr na arca para preservar. Então havia animais limpos sobressalentes para esse fim. Isso é realmente muito interessante, a sabedoria de Deus. Aliança com Noé. Temos o nosso tópico final desta aula sobre a questão dos povos antigos. Se você já deu uma lida no capítulo 10 de Gênesis, você já leu o capítulo 10 de Gênesis, Felipe? Já olhou lá aqueles povos todos? Sim. Não é? É muito interessante isso, né? Você sabia, Gessileide, que a história, a arqueologia se debruça sobre o capítulo 10º do Gênesis, porque ali nós temos um verdadeiro mapa da humanidade. Nós temos nesse tópico os povos, a menção aos povos antigos. Em nossa revista, na parte aqui de subsídio ao professor, o suplemento do professor, que é muito bom por sinal, você tem um quadro com os descendentes de Noé e suas nações. Este quadro, ele nos mostra os povos bíblicos, com os nomes bíblicos e os seus correspondentes segundo a história e aquilo que chegou para nós. Por exemplo, quando a Bíblia fala, eu vou dizer o nome bíblico, você diz o nome mais atual da história, ok? Nesse quadro aqui, no tópico 2, aqui situado, né? O descendente está aqui no nosso suplemento do professor, bem no verso dele. Descendentes de Noé e suas nações. Dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, nós tivemos 3 raças. A raça ariana, a raça turaniana e a raça semita. Vamos começar por Jafé. Eu vou dizer o nome bíblico e vocês dizem o nome histórico. Gomer, Magog. Aqui estão, inclusive, os chineses, né? Madai, Medo, os persas. Javã, são os gregos. Tubal, Meseque, Tiras. Agora, dos filhos de Cão, nós temos Cush. Toda vez que a Bíblia fala em Cush, está se referindo ao norte da África, aos etíopes. Misraim, são os egípcios, lá do delta do Nilo. Put, aqui a dominação geral, o próprio povo que escreve está incluso, não é? Canaã, os palestinos. Onde está Israel? De Sem, Elão, Assur, Assírios, Arpaxade, caldeus, Lude, lídios, Arã. sírios. É interessante. Quando você lê o capítulo de número 10 de Gênesis e a divisão desses povos todos, você diz assim, meu Deus, eu não estou perante uma obra qualquer, eu estou perante um livro riquíssimo, não é verdade? Um livro riquíssimo de história, de geografia, porque esses povos realmente, esses povos antigos, eles são assim os pais da terra, os pais da humanidade, não é? Você, por exemplo, estuda sobre o Egito, a divisão do Baixo Egito, Egito Antigo e tudo mais, e você imaginar que eles estão citados em seu nome original ali na Bíblia, né? Então, esse trecho da Bíblia, ele nos mostra como então aconteceu a divisão dos povos sobre a terra a partir dos filhos de Noé, esse repovoamento da terra. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer uma pergunta? Nós já estamos caminhando para encerrar o programa e realmente só resta agradecer. Está sendo muito bom estudar sobre o Antigo Testamento, você está gostando, não é? Adquira a sua revista da Escola Dominical, conheça o programa de Educação Cristã Continuada. Obrigado a todos vocês pela presença aqui na classe e até a nossa próxima Escola Dominical.